Olá, meu nome é Kaique, eu sou professor e formado em História e hoje eu quero falar com vocês rapidamente sobre Jesus, figura em torno da qual surgiram diversas religiões, são diversos os cristianismos complexos, diferentes, até mesmo opostos, e especialmente falando de Brasil, né, que tem o catolicismo como elemento fundamental da formação do próprio país, e enquanto isso os evangélicos são cada vez mais numerosos, e é impossível falar hoje de Brasil sem falar de cristianismos e religiões, então, que surgiram em torno dessa figura que é Jesus, né? E nós estamos em 2024, o ano em que você está vendo esse vídeo, depois de Cristo. A história constantemente faz, mesmo que implicitamente, referências a Jesus. Mas eu vou falar de Jesus do ponto de vista histórico, né? Da história, que é a minha formação. Para isso, eu preciso fazer uma distinção entre história e teologia. O que há de tão diferente entre essas duas disciplinas? Na teologia é pressuposto, é básico a existência do sobrenatural, a existência dos milagres, a existência da divindade, dos espíritos, enquanto que a história vai lidar apenas com aquilo que é material. Não porque o sobrenatural não exista, mas simplesmente não faz parte da disciplina. A história não tem ferramentas, não tem condições de lidar com aquilo que é sobrenatural. E a história tem pretensões científicas. Não que a história seja uma ciência como as outras ciências, mas a história ela tem pretensões científicas de demonstrar o conhecimento e de comunicar o conhecimento que não dependa da subjetividade, da fé. Eu vou dar um exemplo para ilustrar isso. É possível que se explique uma determinada guerra dizendo: olha, essa guerra aconteceu porque foi Alá quem quis, o Deus muçulmano. Ou uma epidemia surgiu porque uma divindade africana assim o quis, ela estava furiosa, não aceitou um determinado sacrifício. Qual é o problema que existe nessas explicações? Elas dependem da fé, elas dependem da subjetividade. O primeiro exemplo que eu citei não vai fazer o menor sentido para um cristão e para um ateu muito menos. E isso vai depender, então, da subjetividade, vai atrapalhar a comunicação. Não dá para falar com certeza, isso é algo especulativo. A história ela vai buscar as explicações dos acontecimentos, dos processos históricos, naquilo que está no tempo e no espaço, e nas ações humanas, não no sobrenatural. A teologia vai lidar com o sobrenatural, a filosofia vai também lidar com a possibilidade ou não do sobrenatural se manifestar na Terra, na matéria, não é? Mas a história, não. E isso não porque não exista o sobrenatural, mas porque não faz parte da disciplina história, certo? Mas o que é que há então de comum? O que é que a história pode dizer a respeito de Jesus? Lembrando que a história é feita, claro, né, por historiadores, por historiadoras, e existem historiadores céticos, extremamente céticos. Eu vou citar como exemplo André Leonardo Chevitarese, um historiador brasileiro respeitado, que tem uma carreira longa já estudando Jesus histórico, e existem aqueles historiadores que são menos céticos, né? Como exemplo, Davi Flusser, é um historiador judeu, um erudito, né? Que infelizmente já faleceu, mas que era um grande erudito sobre o Jesus histórico, e ele era até que conservador em muito do que havia nos evangelhos, né? Ele vai dizer que, especialmente o evangelho de Lucas, ele é verossímil, ele detém muitas coisas ali que um historiador não tem nenhum problema, né, ele pelo menos, em aceitar como verdade, enquanto que outros historiadores vão ser extremamente céticos. No que eles concordam? Esse é o objetivo central desse vídeo. Então, em primeiro lugar, que Jesus existiu. Isso é uma obviedade para muita gente, mas ainda existem pelo menos algumas discussões no senso comum, ou até mesmo alguns vídeos sensacionalistas no YouTube ou em outras plataformas que vão dizer que Jesus é um mito absoluto, que Jesus nunca existiu, que é uma
completa invenção romana ou simplesmente da imaginação dos primeiros cristãos. Só que isso não faz parte do debate acadêmico a respeito de Jesus. Não há, entre os especialistas que tratam do Jesus histórico, praticamente nenhum mais que vá dizer que Jesus nunca existiu. Isso porque existem diversas fontes que tratam do Jesus histórico. Fontes cristãs, obviamente, mas também fontes judaicas e fontes romanas que vão tratar dessa pessoa, desse personagem histórico. Então, se você se deparar com algum conteúdo que vai tratar de Jesus como uma conspiração, como uma invenção, eu te aconselho a fugir dessa discussão, porque isso não é levado a sério no debate acadêmico daqueles que tratam do Jesus histórico. Além de, então, Jesus ter existido, mesmo os historiadores mais céticos vão dizer que Jesus era de Nazaré, que era um camponês, tanto por Nazaré ser uma pequena vila camponesa, mas também pelas parábolas de Jesus. Jesus contava coisas que eram próprias do campo, próprias do que nós aqui no Brasil vamos dizer da roça, né, do campo mesmo, e não das grandes cidades, tanto que nos embates que Jesus travava ali com fariseus, com escribas, com aqueles mais da elite, né, mais da cidade, inclusive de uma vida citadina, muitos deles não entendiam as parábolas de Jesus, que têm um forte teor camponês mesmo. Isso você pode encontrar ali nos relatos do Novo Testamento, dos Evangelhos, mais especificamente. Além disso, Jesus, claro, era um judeu, só que ele era um judeu do tipo marginal, no sentido daquele que andava nas margens da vida mais agitada do judaísmo. Jesus, mesmo os mais céticos, né, vão dizer que realmente ele era uma pessoa que andava no entorno de Jerusalém. Ele ia nos campos, ele ia nos montes, nas pequenas cidades e vilas. E assim como Elias e assim como outros profetas do Antigo Testamento não tinham uma ligação tão clara e tão forte com o templo de Jerusalém, mas andavam no entorno. E Jesus era um desses que também andava no entorno de Jerusalém. Além disso, mesmo entre os mais céticos, e eu vou citar o André Leonardo Chevitarese, Jesus tinha uma fama de curandeiro. E aí você se pergunte como que alguém adquire uma fama de curandeiro, mas mesmo o André Leonardo Chevitarese vai afirmar isso, vai aceitar isso. Como eu disse, né, a história não vai então afirmar que Jesus era um curandeiro, alguém que fazia milagres, mas que pessoas acreditavam que Jesus fazia milagres. E em torno de Jesus surgiu o relato de muitos ali dos seus discípulos de que ele ressuscitou. Então, além de Jesus ser então essa pessoa que viveu ali no entorno de Jerusalém e caminhava ali, tinha discípulos, Jesus morreu em Jerusalém na ocasião da festa da Páscoa, tá? E foi crucificado pelos romanos. Até mesmo os historiadores mais céticos vão aceitar isso como verdade. E além disso, também é consenso entre os historiadores e as historiadoras que na mensagem então desse pregador marginal que andava nas margens da vida mais agitada do judaísmo, né, havia o reino de Deus como elemento fundamental, um reino baseado especialmente em justiça, em paz, em caridade, no despojamento material, uma vida comunitária entre aqueles que aceitam então esse reino de Deus, tá? Muito fortemente em torno de Jesus, e isso é consenso até mesmo então entre os historiadores mais conservadores do conteúdo do Novo Testamento e até mesmo entre os mais céticos. Jesus tinha essa mensagem de transformação social em direção a uma vida comunitária, certo? Então vamos lá, Jesus era um judeu camponês que viveu ali no início do primeiro século depois de Cristo. É um assunto que eu não vou entrar em detalhes agora, né?
mas que morreu, sim, por volta dos seus 30 anos em Jerusalém e que tinha embates constantes com outros membros do judaísmo, que era diverso, tá? O judaísmo, assim como o cristianismo, ele sempre foi diverso, sempre foi complexo, havia diversos grupos ali no tempo de Jesus, e Jesus é um membro de um desses grupos do judaísmo, que tem ainda outras crenças mais diferentes que foram capazes de formar, após a sua morte, uma nova seita, um novo ramo que sai do judaísmo e se torna algo diferente, que é o cristianismo, que logo se tornou em vários cristianismos. Então, essas são algumas das informações. Você que é cristão ou cristã pode até se perguntar, mas e sobre aquilo? E sobre as outras coisas? Sobre Jesus? O foco desse vídeo é simplesmente enfatizar aquilo que é comum, mesmo se o historiador ele é ateu, mesmo se o historiador ele tem uma outra religião, até mesmo esses historiadores e historiadoras vão concordar com essas coisas que eu afirmei para você. Então, cuidado quando você se deparar com algum conteúdo que vai tratar Jesus como uma invenção completa, isso está muito por fora do debate acadêmico. Todas essas coisas que eu mencionei para vocês aqui, muito rapidamente, são consenso. As pessoas que lidam com o Jesus histórico de uma maneira séria, concordam com essas coisas que eu mencionei para vocês aqui. E percebam, o que há em comum, então, entre essas características que eu citei para vocês? Elas não dão o salto de fé, elas não fazem o salto de afirmar o sobrenatural, embora é possível afirmar que aqueles do entorno de Jesus assim criam que ele poderia curar pessoas e que ele curou pessoas e até mesmo que ele ressuscitou. E mais uma vez, a história não dá esse salto de fé não porque isso não exista, porque não seja possível, mas simplesmente não faz parte da história, não é um conhecimento demonstrável para além de qualquer opinião subjetiva e da fé de cada um. Essas informações que eu citei, sim, você não precisa ter fé para aceitar. Mas é claro que o historiador, a historiadora, no seu interior pode nutrir a fé cristã ou outra fé, isso é bastante comum até. Não sei se os ateus são maioria entre os historiadores e historiadoras. Eu, por exemplo, sou cristão, mas faço essa diferença. Não é porque eu sou cristão que eu vou torcer a minha disciplina para dizer aquilo que eu quero e que está além das condições da própria disciplina. Não. A história vai até aqui e eu, como indivíduo, tenho as minhas preferências, tenho a minha fé própria, particular, e tento manter as duas coisas separadas, especialmente na exposição que eu estou fazendo aqui para vocês, certo? Então, por hoje é só, espero que você tenha gostado e até a próxima. Antes de acabar o vídeo, não deixe de conferir a descrição, eu coloquei ali alguns links que vão comprovar outras informações acerca do Jesus histórico.